Ok, estamos de volta com a última parte do nosso programa de hoje. Entrevista da tarde ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Muito mais cultura para você e sua família. Tenho o prazer de conversar agora com a psicóloga Maria da Mayra, pré-candidata a deputada federal pelo Solidariedade. Seja bem-vinda, da Mayra. Tudo bem? Obrigada. Prazer Tudo. recebê-la aqui no programa. Tudo, obrigada. Você esteve aqui conosco há uns 5 anos, né? Sim. Não lembrava, mas você mostrou aí o vídeo, né? Ainda Sim, tem guardado? tem guardado, está no O YouTube. assunto à época, qual era, da Mayra? Ela falava muito sobre a área, principalmente do autismo, né? A gente debateu muito sobre a questão do autismo, as crianças autistas que faziam um trabalho, hoje também desenvolvam os trabalhos com crianças autistas. Inclusive, eu tenho um adolescente autista que acabou de lançar uma música, criou uma música, criou um roteiro, está criando a segunda música, então, assim, está em processo de grande evolução, né? Olha Isso aí. é uma coisa que a gente tem visto que tem que ser destacado, Sim. né? E Eu tenho um parente também que é autista. e eu sempre coloco para a família que o autismo não é o problema. O problema é a falta de entendimento dessa família, né? Porque todos os autistas, eles são diferentes um do outro, né? Então, cada caso é um caso. Tem alguns graus aí, né? Tem os graus, tem as diferenças comportamentais, tem as diferenças lúdicas, enfim, há vários tipos de diferença, porque nenhum ser humano é igual, né? Quem dirá os casos dos autistas. Claro. Tem casos que passa relevante, assim, de 10 anos para você saber que aquela pessoa é autista. Pois é, o Ministério da Saúde revela que boa parte dos autistas não sabe que é autista. Aí o pessoal diz assim, em termos de brincadeira, bom, então por que você não fala para eles que eles são autistas, mas eles estão entrando em cima de estatísticas, né? Porque acontece também a questão de hoje em dia as pessoas falaram muito sobre depressão. Por exemplo, eu conheci um caso, né, dentro do futebol, eu fazendo várias viagens, conheci uma moça que ela era doutora, né? E daí a gente conversando no papo informal, numa churrascaria, e aí eu fui coisas assim que a gente não pode descartar, e foi feito um possível diagnóstico ali. E eu falei para ela, fiz algumas perguntas para ela, né? E dessas perguntas que eu fiz a ela, foi batendo, né, o diagnóstico, o pré-diagnóstico. Eu falei para ela procurar um psicólogo para que ela pudesse se descobrir mais, porque o que ela estava passando naquele momento seria talvez uma descoberta do autismo dela, né, do espectro autista. Então, muitas pessoas são confundidas. Atendi um adolescente também numa época que ele tinha 14 anos de idade e aí a mãe não sabia mais o que fazer, ele tinha se invadido da escola e família classe alta e tudo. E eu cheguei para falar com a mãe e falei até com o psiquiatra dele na época, que é, né, o Dr. Aripe, um excelente psiquiatra, e conversei com eles, nós trocamos algumas ideias e eu falei que o diagnóstico dele seria o autismo, pela questão dele estar se descobrindo naquele momento. E aí tem assim, você passa uma vida inteira sem saber que você tem o autismo, entendeu? Porque são coisas peculiares, são coisas assim que só um olhar clínico mesmo vai diferenciar isso, né? Aliás, Damaira, qual é a diferença entre uma depressão, seja qual for o grau, para uma, sei lá, uma tristeza assim momentânea, temporária? Olha, hoje no mundo que nós estamos vivendo, isso é muito relativo, muito preocupante, né? Porque, assim, cada caso é um caso. A depressão, ela vem algo já muito antigo, né? Desde a infância, dependendo de como foi a sua infância. Às vezes você passou um trauma na sua infância que não foi curado. E você vai seguindo, né? Você vai seguindo a vida. E com o decorrer do tempo, você vê uma tristeza que você não sabe de onde vem aquela tristeza. A pessoa precisa fazer as pazes com o passado. Exatamente. A questão da tristeza em si, nós passamos por tristeza, que é normal, né? Que se chama a angústia, que as pessoas falam assim de ansiedade. Eu espero que hoje nós, flamenguistas, não tenhamos mais tarde uma angústia ou uma tristeza temporária. Espero. Então, e daí o que acontece? As pessoas confundem a tristeza e confundem esse tipo de angústia, porque existe a angústia boa e a angústia ruim. A angústia boa é aquela que, quando eu estou angustiada, me incomoda eu fazer alguma coisa da vida. Né? Peraí, eu preciso me repaginar, eu preciso fazer algo da minha vida, tomar alguma atitude, nem que seja para limpar uma casa, mudar o guarda-roupa, enfim, isso é uma angústia boa. Só que também tem a angústia que te paralisa.
que vai deixar você paralisado, que você não vai conseguir fazer alguma coisa. Entendi. E aí, com o passar do tempo, uma outra coisa que tem atrapalhado muito é isso aqui. O celular. O celular, porque isso aqui eu avalio ele como uma arma, né? Uma arma E aí, perigosa, uma poderosa. arma perigosa, é. Quem não sabe usar, eu mesmo já tive pacientes que começaram a se angustiar porque ficavam olhando o corpo das mulheres perfeita e queriam estar perfeita igual aquelas mulheres. Buscando a perfeição. Exatamente. Então, isso tudo vai gerando angústia, né? E vai gerando tristeza, porque você não se conhece, você não sabe o que você quer para você. Aí eu te pergunto, qual é o teu desejo? E o paciente, às vezes, não sabe. Como assim? Eu nunca me perguntei qual é o meu desejo. Entendi. Você conviveu com muitos clientes assim, com muitos pacientes, digo assim? Muitos convivam, né, até hoje. São um problema que nós temos hoje muito grande quando se trata da violência contra a mulher. Primeiramente, a gente tem que mudar o nosso comportamento, né, porque nós viemos de mães narcisistas, nós viemos de mães que era muito punitiva, principalmente com as mulheres. Né? As mulheres não tinham direito de sentir os seus próprios desejos, né? Sempre tinha uma mãe que tinha que dizer, você, a filha, a mulher, você tem que ser assim, assim. Então, isso acaba adoecendo a sociedade e transformando no que a gente tem hoje, a violência contra a mulher. Tá. Em parte, concordo com você, plenamente, em parte. Bom, se é plenamente, não é em parte. Em parte, eu concordo. Agora, por outro lado, não temos também a figura da vitimização. Sim. Ou melhor, do mimimi. Olha, quando eu era criança, o que hoje o pessoal chama de meme não, Bullying. de bullying, era falta de peia. Eu acho que nenhuma coisa, nem 8, nem 80, né? Se buscar o ponto de equilíbrio que está aí no meio. Essa tua fala que você fala assim, eu não concordo em partes, né? Concordo em partes com você, porque é muito mimimi, muita vitimização. Uma pessoa que se vitimiza significa que ela é uma pessoa adoecida psicologicamente. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Todo terapeuta sabe disso, todo psicólogo que não sabe deve saber, né? A questão da vitimização. E existe um traço de personalidade chamado histeria. As mulheres histéricas, elas são vitimizadas, né? Aquela mulher que, vou te dar um exemplo, aquela mulher que tem um marido, que vive uma relação extraconjugal e ela sabe, mas ela se vitimiza. Eu sou a dona de casa perfeita, eu sou a mulher perfeita, mas ele me trai. E isso vai gerando consequência nos filhos que eles vão tendo, porque vai adoecendo. Entendi. Problema. Escute aqui, rapidinho para a gente ir para outro assunto, não menos importante. Ontem eu estava vendo na internet uma matéria de um vereador no interior do Ceará, pediu para a população se encontrar com a prefeita pela rua, surrá-la. Nada recomendável, pode até ser passivo de cassação. E eu vejo isso como um ato de violência. Só que deram o tratamento da matéria jornalística como se o cara fosse um machista. Não entendi. Isso é um ato violento. Podia ser contra o prefeito ou contra a prefeita. E não uma questão de machismo. É a mesma história. Aquele congolês que foi morto covardemente no Rio de Janeiro, acho que no final do ano passado, Sim. né? Eu não entendo aquilo ali como um ato racista. Se eram dois negros, por quê? Então, a gente tem que ter o cuidado, muito cuidado com o que a mídia coloca, do que as pessoas colocam. Porque, realmente, eu vejo desse ponto que você está colocando. Porque se a gente coloca desse ponto de vista que a sociedade coloca ou que a mídia coloca, fica muito direcionado a vitimizações, os mimimis, porque, realmente, ela é uma figura pública, ela é uma prefeita, ela é uma mulher, e está realmente à mercê de algum tipo de violência. Não significa violência contra a mulher, né? Mas significa a violência em si realmente generalizada, né, que todos nós, seres humanos, estamos a ponto de passar. E quando trata essa questão do empoderamento feminino, que o empoderamento não é só o feminino, mas o empoderamento masculino, feminino, da criança, toda a sociedade em si, é justamente isso, como eu me comportar diante das circunstâncias que a vida me coloca. Eu como figura pública, eu como presidente de alguma coisa, enfim, como gestora de algo. Então, é o posicionamento que isso
que a sociedade tem que entender. Mas aí eu não sei, a mídia quer ganhar muita coisa com Também, isso, né? E aí acaba generalizando. Porque violência mesmo contra a mulher seria um exemplo, o caso que aconteceu agora, recente, né? Que o agressor bateu o carro com a ex-companheira e sua filha dentro do carro, enfim, uma violência contra a mulher. Então, quando algo está direcionado àquela mulher em si, quando não está direcionado a algumas outras questões, né? E assim, vou te falar, eu, particularmente, quando vivi esse mundo do futebol, era só eu de mulher. Aliás, como é que foi essa experiência da Mayra? Maravilhosa. Maravilhosa. O que te levou a entrar nessa? Bom, o que me levou a entrar nessa, eu sempre gostei de futebol, né? Desculpe pela gíria, né, gente? Bom, o que te levou a entrar no mundo do futebol? Então, Pronto. eu sempre gostei do futebol em si. Sempre, Tá sempre. tatuado aqui, ó. É, tatuagem aqui e tudo. Sempre amei muito o futebol, né? E amo os negócios. Eu sou apaixonada por negócios. Quem sabe eu sou empreendedora, né? Eu invento cada coisa que ninguém acredita. Mas eu amo o mundo dos negócios. Então, foi me dada essa oportunidade de entrar, de conhecer o futebol em si. E foi maravilhoso. Vivi um mundo rodeado de homens, onde eu não tenho que falar de nenhum homem, nenhum. Você se sente uma... Você tem quantos anos já de profissão de psicóloga, por exemplo? Eu já tenho 4 anos de psicóloga. Você se sente 4, 5 anos. uma mulher empoderada? Sim, sim. Porque o empoderamento não significa que eu sou completamente, digamos assim, que eu tenho total poderosa, realização. né? Não, a gente tem os nossos meâmetros. Mas significa que eu sei lidar com as minhas percas e com o meu sucesso. Sabe explorar bastante os seus pontos positivos, sabe onde quer chegar. Sim, exatamente, porque nós temos os nossos altos e baixos, principalmente quando se trata no mundo dos negócios, Sim, né? Você sim. ganha e você perde. Tá, mas normalmente quem é fascinado pelo mundo dos negócios não vai ser primeiro psicólogo, né? Vai buscar uma outra formação. Como é que foi isso, então? Então, porque a psicologia em si, muitas pessoas não conhecem a área da psicologia. Acham que psicólogo é só aquele clínico que fica sentado lá. É tudo aquilo ali e muito mais. Muito mais, né? Tem um psicólogo clínico, tem um psicólogo organizacional, que é onde trabalha essa questão de empresarial, Sim, onde eu sim, faço gestão, onde eu faço assessoria para as outras empresas, assessoria para pessoas, assessoria de negócios. Você tem razão, porque tem muita gente aí que está ganhando dinheiro, mas sabe que não vai prosperar, não vai ficar maior do que está. Mas ele se sente à vontade. Está ganhando dinheiro, está se dando bem, só que ele não vai avançar ali. Sim. Sim. Talvez ele precise de uma ajuda. Precisa de uma assessoria onde vai tratar não só a questão do dinheiro em si, mas vai tratar o comportamento dele frente àquele dinheiro, né? A saúde dele mental, social, exatamente. porque a gente também não pode Ver se esquecer está valendo a pena. Isso, exatamente. Ver se está valendo, se aquilo é o desejo dele. Claro. Porque quando a gente fala de desejo, quanto que tu está disposto para bancar pelo teu desejo? Por falar nisso, Damaria, qual a... Você fique tranquilo que você voltará em breve aqui para a gente falar mais sobre a pré-candidatura em si, tá? Sim. Mas é a última para a gente, primeiro, não deixar passar em branco. Qual é o conceito de felicidade que você tem como psicóloga? Felicidade é quando eu sei o que eu quero, quando eu me conheço e quando eu estou disposta a bancar o que eu quero. Sabendo, tendo responsabilidade, que pode ter erros e acertos, mas está garantido por mim mesmo. E não esperar nenhuma garantia de ninguém. Entendi, legal. Acho que vai ao encontro daquela frase que diz o seguinte: o maior azar daqueles que bebem água pelas mãos dos outros é que mais cedo ou mais tarde, um dia vão acabar morrendo de sede. Nós não nascemos com ninguém, nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. É evidente que a gente precisa de parcerias, né? Sim, a gente pode sim. ser dependente. Sim. Aí não. Vamos lá, então. O que te leva a buscar um mandato de deputada federal, Damaira Federal? Então, foi uma coisa assim muito rápido, né? O meu Tem amigo... muita solidariedade aí? Teve, né? São 4, 5 anos aí fazendo meus trabalhos sociais, porque eu gosto e eu como mulher, como psicóloga, me exige fazer tudo isso, né? Então, um amigo, 2 dias antes do vencimento da pré-candidatura... Eu já estava fazendo planos para trabalhar para outras pessoas. Sim. E aí ele me liga e diz, não, a gente vai se candidatar. É o seguinte, nós vamos fazer assim. E aí eu fui muito na vibe dele, porque nós
tratamos de negócios também, Sim. eu disse, então vamos. E tivemos 3 reuniões e aí a gente acabou se identificando mais com solidariedade, que era naquele momento, nesse momento é muito mais favorável. Eu era afiliada ao PCdoB, né, desde os 14 anos de idade, nunca trabalhei para ninguém, nunca fiz nada, mas eu sempre, né, ajudei, dei alguns apoios a Lene Petecão, né, que sempre foi uma mulher Sim. que a gente trocou muitas Uma guerreira figurinhas, também, né? uma guerreira, então assim, estamos aí agora, né, vamos encarar, vamos ver o que vai acontecer, continuar os trabalhos e buscar bons votos, talvez, Legal. lá na frente, bons trabalhos. Vamos exercer um exercício de futurologia, né? Sim. O que a Damaira sonha uma vez deputada federal? Trazer muitas melhorias para o estado do Acre, principalmente voltada para os jovens. Para os jovens, porque é tocante quando uma mãe chega e diz que seu filho está depressivo ou alguma coisa parecida, né? E como eu já fiz alguns trabalhos também, exemplos em alguns órgãos daqui que apoia, que ajuda, que auxilia aqueles adolescentes que são menores infratores, enfim, essas coisas todas, eu quero trazer melhorias de oportunidade a esse jovem. Empregos para eles, né? Porque eu tenho alguns programas, é claro que eu não vou falar das minhas ideias, né, aqui, mas eu tenho alguns programas que caso eu chegue a ser eleita deputada federal, eu vou fazer isso pela minha cidade, pelo meu estado, porque eu sou neta de seringueiro, né? Perdi meu avô, tá com 2 anos, mais ou menos, perdi minha avó agora esse ano, então, assim, foram o maior exemplo da minha vida. E meu avô, ele começou a trabalhar com 8 anos de idade. E com 8 anos de idade, ele adquiriu uma ferida na perna e até o fechar da vida dele, até antes dele morrer, ele tinha essa mesma ferida porque era incurável. Porque foi algo que ele adquiriu cortando seringa. Ok. Você voltará aqui em breve para a gente falar mais sobre suas propostas. Mesmo que não seja de forma detalhada para ninguém copiar isso. Lógico. Tá? Mas de antemão eu quero te agradecer. Parabenizar, então, pelo trabalho realizado, pela coragem de disputar, então, o mandato de deputada federal, ok? Ok, obrigada. Foi um prazer. Sucesso. Obrigada. A gente volta amanhã, se Deus quiser, né, com mais um bom programa para você sempre, à 1 da tarde. Nem mais e nem menos. Tenham todos uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser. Valeu.